Na Bíblia, a realidade é feita de duas esferas sobrepostas: céu e terra, o nosso espaço e o de Deus. E embora a vida na Terra pareça comum, às vezes podemos encontrar o céu aqui em nossa esfera. Sim, isso acontece diversas vezes na Bíblia. E quando acontece, geralmente vemos um personagem fascinante, o anjo de Yahweh, ou, na maioria das traduções, o anjo do Senhor. Já falamos sobre anjos. Eles são mensageiros espirituais que realizam missões para Deus. Mas o anjo do Senhor não é só um anjo. Como assim? Bem, sempre que ele aparece, é descrito de uma maneira intencionalmente intrigante. E isso te faz pensar, era um anjo enviado por Yahweh ou era o próprio Yahweh? O que você quer dizer? Veja um entre muitos exemplos. No livro de Gênesis, vemos a história de Agar, a escrava egípcia fujona de Abraão e Sara. E lemos o seguinte: O anjo de Yahweh chamou Agar. Mas então esse anjo fala como se fosse Yahweh, dizendo: Eu te darei muitos descendentes. E Agar responde: Você é o Deus que me vê. Então o anjo de Yahweh é Yahweh, mas não pode ser. Na Bíblia você não pode ver Yahweh ou morrerá. Sim, então essa e outras histórias mostram um paradoxo: que Yahweh está acima de tudo, inacessível a nós. Mas às vezes se revela de maneira que podemos ver e entender. E é aí que esse personagem aparece. Ele é Yahweh visível a nós. Sim, diferente de Yahweh, mas ainda Yahweh. Isso se parece com outras histórias bíblicas sobre profetas que têm um vislumbre do espaço de Deus, como Isaías, Ezequiel ou Daniel. E o que eles veem é uma figura humana gloriosa no trono chamada Yahweh. Então aquele no trono e o anjo de Yahweh são a mesma pessoa? Exatamente. Veja como isso faz sentido na famosa história de Moisés e a sarça ardente, onde lemos: O anjo de Yahweh apareceu a Moisés em um fogo do meio de um arbusto. E quando Yahweh viu que Moisés parou para olhar, Deus o chamou do meio do arbusto. Então essa pessoa no arbusto é chamada de anjo de Yahweh, depois Yahweh e então Deus. E depois Moisés descobre que a figura na sarça ardente é quem lidera Israel na saída do Egito em uma coluna de fogo em uma nuvem. E é quem mais tarde passa a morar no tabernáculo. O tabernáculo, essa é a sala do trono do próprio Deus. Isso mesmo, o anjo do Senhor é a glória real de Yahweh aparecendo em forma humana. Lembre-se de tudo isso ao começarmos a falar sobre Jesus. Na abertura do Evangelho de João, lemos que desde a eternidade, Jesus estava com Deus e era Deus. Distinto de Deus e também Deus. Esse é o mesmo paradoxo que vimos com o anjo de Yahweh. Certo. Então João diz que a palavra de Deus se tornou humano e montou um tabernáculo entre nós. A presença do templo do Deus invisível. Exatamente. Agora veja, certa vez Jesus levou 3 de seus seguidores a uma montanha e sua verdadeira identidade foi revelada. Ele foi transformado em uma figura humana gloriosa. Ok, eu entendo agora. O anjo do Senhor era Deus aparecendo como um humano. E Jesus é Deus tornando-se humano. Sim, e veja só, no Novo Testamento, ninguém usa a frase anjo do Senhor para descrever Jesus. Por que não? Bem, eles queriam evitar a ideia de que Jesus era apenas um anjo. Para eles, Jesus era o Deus Yahweh em forma humana, que veio cumprir sua missão de reunir para sempre o céu e a terra.